Você pode rezar todos os dias e ainda assim vibrar medo. A plenitude espiritual não é repetir palavras, não. É sintonizar frequência. Deus não lê lábios, ele lê vibração. Vem comigo, que esse é o Ciência e Espírito. E não sou eu que estou falando não, viu? Aqui, a ciência, o espírito e a psicanálise comprovam. Harvard vem também para confirmar. Hawkins disse algo mais ou menos assim através do seu trabalho. O universo responde vibração. Sim, se você está me ouvindo aqui e nunca ouviu falar sobre a tabela de Hawkins, Hawkins conseguiu colocar em uma tabela a frequência em hertz que vibramos, equivalente ao sentimento que estamos tendo. Então, lá embaixo da base, nós vamos ter assim raiva, culpa, medo, mas no meio a gente vai ter a neutralidade. E quando a gente começa a elevar um pouquinho, a gente começa a falar de coragem, de amor, de paz, de iluminação. Tudo isso através da vibração. Hawkins propôs pra gente um teste muscular. O que você está falando aí? Que teste muscular que é esse? Ele quis propor, na verdade ele fez, né, um teste. Eu vou exemplificar aqui de uma maneira bem tosca, tá? Mas é mais ou menos assim. Como se você esticasse duas mãos e em cada uma colocasse uma palavra, uma com um peso vibracional mais elevado, por exemplo, amor, e outra com um peso mais baixo, ódio. E aí, depois de um tempo, se pedia ou se forçava a mão para baixo, o braço para baixo. O braço que continha o ódio sempre ficava mais fraco do que o braço que tinha o amor. Simbólico, eu sei, mas é um experimento não científico, mas que aconteceu. Além disso, se a gente for partir para um princípio um pouco mais científico, poderíamos falar aqui da coerência energética. O Instituto HeartMath dos Estados Unidos mede a coerência cardíaca. O que é isso? É a sintonia entre o cérebro e o coração. E aqui é um ponto-chave e muito legal, porque assim, quanto mais positivo a gente vibra, ou quanto mais alto na escala de Hawkins a gente está, maior é essa sintonia entre o nosso cérebro e o nosso coração. Quanto menos ou mais baixo na tabela de Hawkins, menos é essa sintonia. E aqui o pulo do gato. Quanto maior essa sintonia, o nosso campo vibracional ao nosso redor começa a influenciar tudo positivamente ou negativamente. E aí é onde a gente vem, por exemplo, por que nada na minha vida dá certo? Se você, inclusive, não assistiu esse vídeo, vou deixar o card para você conseguir acompanhar o raciocínio que está sendo construído aqui no canal, hein? Bom, voltando aqui. Cara, que loucura que é essa? Porque assim, a oração em vibração baixa não sintoniza esferas mais sublimes. Não sintoniza. Então você pode repetir, falar, decorar, mas está acessando o que para quem? Percebe? Bom, ou seja, uma prece na culpa não chega a Deus.
só ecoa aí dentro da sua prisão. Depois de Hawkins, eu poderia mencionar aqui Masaru Emoto. Masaru Emoto, através do trabalho dele, disse assim, ó: a água sente. Como assim a água sente? Ele fez alguns experimentos com água e pediu para algumas pessoas vibrarem sentimentos específicos. E aí começou, dependendo do sentimento, ódio, raiva, amor, paz, a água cristalizava de uma forma diferente para cada sentimento emanado ali. Eu vou até, inclusive, colocar umas fotos aqui para vocês verem o que é o poder da vibração, o poder da energia. Bom, ele fez esse experimento. E ali, através de Masaru Emoto, a gente também pode dizer assim, ó, a oração com presença vibracional gera harmonia no campo físico. Ó, já linkou com a parte de Hawkins e os estudos do Instituto? Então, assim, se você parar para pensar, o ser humano é composto por 70% de água. Se a água sente, logo nossas células vão absorver tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está emanando. Isso é bem óbvio, não é? Então, assim, não é uma reza decorada que cura. É a vibração de entrega com o que você diz. E ó, não adianta vibrar bonito para Deus e chutar o gato ali na rua, tá bom? E aí depois, assim, a gente vai passar rapidinho por Freud, porque a oração não cura recalque. O que é o recalque? O recalque é um trauma, uma ferida que não foi curada. Então, se você vive orando e pedindo paz, mas alimenta a guerra dentro do lar, por questões de recalque, a oração também não vai ter efeito, não. E aí, então, a gente vai passar por Kardec. Que vem falar da fé raciocinada como um guia. Hugo, o que é a bendita da fé raciocinada? Fé não é acreditar no que não se pode provar? Uma ideia um tanto obsoleta, né? Porque assim, tá, ok, vamos usar essa premissa, tá? Mas, quando Kardec vem trazer a questão da fé raciocinada, ele vem elucidando vários pontos que a gente precisa compreender. A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Então, assim, a gente começa a construir um raciocínio sobre como tudo funciona no universo. Olha, então agora a gente talvez não possa provar no aspecto material a amplitude ou a magnitude do mundo espiritual. Mas Emmanuel diz mais ou menos assim: a prece é uma força ativa, não mágica. Por que ativa? Se a gente considerar Hawkins e considerar Masaru Emoto e considerar a questão da fé raciocinada como guia, a gente já entendeu tudo nesse quesito do que Emmanuel quis nos dizer. Não é mesmo? Ah, não, Hugo, não entendi.
Ô, pequeno gafanhoto, vem cá, vamos tentar entender. Você está orando. Então você não vai colocar só palavras ao vento e esperar ter um retorno. Então é uma força ativa, porque você compreendeu que você é energia, você compreendeu que você vibra em frequências baixas ou altas, você entendeu que você é composto por 70% de água e o que você sente é transferido para as tuas células. Então agora na hora da prece, você vai continuar só falando de boca? Não, né? Então assim, o que eu tô querendo dizer é, as leis universais, as leis divinas se aplicam absolutamente a todos. A todos, tá? De ateu a protestante, de demônios a santos, independentemente do que cada um acredita. Ninguém está livre das leis universais. Não tá. E quando a alma se ajusta, até a ciência consegue provar isso. Isso consegue, porque assim, estudos da Duke University apontam que as preces, a oração, diminui o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a imunidade, ou seja, te dá um preparo físico melhor, maior. Bom, e Harvard? Harvard diz que a meditação e a prece têm ativado áreas do cérebro relacionadas à empatia, ao foco e à regeneração neural. Então, assim, não é a fala em si, mas é a conexão, é a vibração. Começa a perceber? Então, assim, não é repetição, mas uma questão vibracional. Então, na próxima vez que você for orar, antes de pensar nas palavras, tenta sentir com o que e com quem você vai se conectar. A espiritualidade começa quando a oração termina com coerência vibracional. E frequência, na realidade, é o idioma universal do espírito. Então, assim, quem vibra, conecta. Quem repete, é só aquele que decorou. E se você chegou até aqui, se inscreve se ainda não se inscreveu. Comenta aqui embaixo se você vai ver um pouco diferente a questão da prece. E até a próxima.